Gente, dando continuidade. Vou colocar aqui. Então, a gente continua no raciocínio que a gente estava tendo sobre o processo de linha sináptica. O que acontece é que o processo de aprendizagem, ele nada mais é do que um processo de informações. Essas informações, elas são passadas através de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos nós acabamos de estudar que é o processo sináptico. Esse processo sináptico acontece através de um caminho entre a membrana em uma comunicação entre células. Essa comunicação entre o neurotransmissor e um neuroreceptor nós chamamos de processo sináptico. Ok? Muito bem. E aí entramos para o estudo sobre o cérebro, tá? O que seria o cérebro, na verdade? O cérebro nada mais é, gente, do que o nosso computador central. Ele é o comandante de todo o nosso corpo. Ele é o órgão mais importante que um ser humano possui. Ele fica localizado, protegido dentro da caixa craniana, tá, gente? Ele tem um envoltório que essa caixa craniana dura. Não é feita à toa, ela é feita dessa maneira para proteger o cérebro, tá? O cérebro ele faz parte de um sistema mais complexo que chamamos de sistema nervoso, de onde convergem todas as informações que recebemos e que emitimos, tá? Apesar do cérebro ser pequeno, ele apresenta apenas 2% da nossa massa corporal, ele consome 20% de todo o oxigênio produzido pelo nosso corpo. Para vocês verem como o poder de ação do cérebro ele é tão grande. O cérebro, ele é responsável por todo o comando de ações que o nosso corpo possa realizar. Desde as atividades motoras, como caminhar, como empinar uma pipa, por exemplo, como buscar um objeto, arremessar uma bola, como atividade de controle motor. Um exemplo de atividade de controle motor, por exemplo, dançar, se equilibrar, estímulos sensoriais, sentir cheiros, gostos, sensações, atividades de memória, lembranças, falas, amores, emoções, tudo isso é comandado pelo nosso cérebro. Então, para vocês terem uma ideia da importância do cérebro, quando uma pessoa ela é dada como morta, ela só pode ser realmente dada como morta no IML quando há uma morte cerebral. Enquanto esse cérebro ele não para de funcionar, a pessoa ainda está legalmente viva. É muito comum, não sei se vocês já ouviram falar no efeito chamado de catatonia, onde as pessoas tinham uma diminuição na frequência corporal completa, onde o coração praticamente parava, mas o cérebro continuava a funcionar numa frequência muito baixa, e a pessoa era dada como morta, e de repente, no impulso, a pessoa volta. Não é que ela voltou à vida, ela não ressuscitou, mas o cérebro ele volta a causar impulsos nervosos, a pessoa o corpo volta a receber informações, a pessoa volta ao estado normal. Esse é apenas um exemplo para vocês como o cérebro ele tem uma função primordial no nosso corpo. Lembre-se sempre disso. O cérebro trabalha para nos manter vivos. Ele percebe todas as sensações, todos os estímulos externos, tudo que acontece, todo tipo de trabalho dele sempre é para nos manter vivo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o processo de estresse. O processo de estresse é um processo muito comum do corpo. A gente tem mania de pensar que estresse é só um fator negativo, que não é. O processo de estresse nada mais é do que o teu corpo se preparando para uma adversidade, um evento novo ao qual ele vai precisar dar uma resposta muito rápida. Então, o teu cérebro, ele calcula em milésimos de segundos que uma situação precisa de uma resposta muito rápida, o processo de estresse. E nesses milésimos de segundo, ele faz uma série de adequações para que tu possa sair da melhor maneira possível desse episódio. Por exemplo, ao você encontrar uma onça, o teu cérebro ele causa um movimento de estresse em uma preparação profunda e rápida, ao qual ele vai aumentar o bombeamento sanguíneo, com isso teu coração vai bater mais rápido, ele vai disparar sangue para as tuas
para tuas partes distais do corpo, para tuas pernas e para os teus braços, para que tu possa escolher entre correr ou lutar, que você tenha mais força com isso. Ele vai tirar essa força, muitas vezes, do teu intestino, tu vai peristaltar de uma maneira mais devagar, por isso que se tu tiver nessa hora com problemas intestinais, se tiver cheio, tu solta. E ele vai preparar todo o teu corpo para que tu possa dar uma resposta rápida a esse estímulo. Isso em milésimos de segundo. Então, o teu cérebro sempre está querendo te manter vivo. Ele é essencial para isso. O cérebro ele tem uma anatomia muito peculiar. A gente vai entender um pouquinho a anatomia agora, a gente não vai estudar lá ao fundo nesse momento, claro, né? Mas nós vamos estudar um pouquinho ela agora. Vocês têm que entender que o cérebro ele tem dois tecidos principais, tá, gente? Que são os tecidos superpostos. O primeiro deles é o córtex cerebral, tá? Que ele vai ser mais pelas células dos neurônios, células nervosas, etc, etc, etc. E a gente tem também o núcleo cerebral, tá? O tecido do núcleo cerebral, que é o que estabelece mais a comunicação entre córtex e órgãos sensoriais e os músculos de todo o corpo, que faz essa ligação. Então, basicamente, esses são os dois tecidos principais do cérebro que vocês têm que ter esse entendimento, certo? Lembrando que o cérebro é dividido, gente, em lóbulos. Vocês vão ver muito isso no estudo, quando vocês forem estudar uma literatura mais avançada, para quem for aqui claro, se aperfeiçoar mais nas questões do cérebro, que é muito importante. O cérebro, como a gente está falando, ele comanda tudo, ele é necessário para tudo. Vocês vão fazer os estudos dos lóbulos, tá? O cérebro é dividido em 4 lóbulos. Essa parte da frente aqui, acima um pouco aqui do que a gente chama de testa, né? É o lóbulo frontal, tá? Essa base mais para o meio do crânio, gente, é o lobo parietal, ok? Essa parte de trás da sua cabecinha, mais próximo da nuca, é o que chamamos de lobo occipital. E essa parte mais interna, mais próxima aos ouvidos, é o que chamamos de lobo temporal, certo? Cada lóbulo desse ele vai ter uma função específica, gente, para funcionamento do cérebro. Tanto é que, quando se estuda danos ao cérebro, acometimento ao cérebro, apesar de quase sempre ter um acometimento em uma base complexa, uma base completa, na verdade, dependendo da área onde ele é mais afetado, os danos vão ser mais significativos no campo ao qual aquele lóbulo ele tem uma atitude primordial. Como assim, Hugo? Por exemplo, possuímos o lobo frontal. O lobo frontal é o maior dos 4 lóbulos, tá, gente? Seria maldade dizer que é o principal, mas ele realiza uma gama de atividades essenciais para a nossa vivência, tá? É esse que eu expliquei para vocês que fica atrás da testa. Ele é responsável desde os movimentos mais simples fisicamente que tu realiza até as funções do aprendizado, que é as funções principais que estamos estudando hoje, e a formulação de pensamentos, de memórias, de fatos que já aconteceram, de junções de experiências. Tudo isso ele vem dessa parte do lobo frontal. Inclusive a fala, tá? Vem dessa base frontal do cérebro. Pessoas que sofrem um acometimento nessa parte da frente, principalmente por questões traumáticas, quando eu falo traumática, eu estou falando agora de pancada, são pessoas que geralmente elas vão ter dificuldades mais na movimentação, muitas vezes danos na aprendizagem e questões ligadas à memória, tá? Como o próximo lobo que a gente tem que entender é o... Falei do temporal, né? Não falei do frontal, é o lobo parietal, isso. O próximo lobo é o lobo parietal. O lobo parietal é esse que fica logo atrás do frontal, na base da meiuca aqui da cabeça, que eu expliquei para vocês, no meio da cabeça. E ele vai até um pouco mais assim atrás. Ele é responsável, gente, pela percepção, pelas informações sensoriais. Ele percebe o meio ao qual você está, ele calcula as noções de espaço, ele identifica as informações sensoriais, é o que identifica se algo está frio, se está quente, se algo dói, não dói. Ele comanda essas sensações, tá? Ele é responsável, ele é como se fosse uma base termal do teu corpo, ele vai identificar as sensações do meio, ele vai fazer cálculos rápidos para a noção de espaço. Ele tem uma função muito importante para toda a vivência. Pessoas que sofrem danos desse lobo parietal, eles justamente vão ter mais dificuldades nessa percepção de espaço,
vão ter dificuldades maior com lateralidade e também com as questões ligadas à base sensorial, tá? O próximo lobo que a gente vai falar é o lobo temporal. O lobo temporal, ele fica mais ou menos assim, não é muito visível na base dos ouvidos, e como o próprio nome já diz, ele acaba sendo responsável justamente por todos esses estímulos auditivos. Esses estímulos auditivos que vão ter um link direto com o teu processo de memorização. Lembrando que todos os lobos convergem entre si, eles conversam entre si, apesar de atividades mais acentuadas em campos específicos, eles convergem entre si. E o lobo temporal ele vai ser mais responsável por esse processo de escuta, de processo auditivo, de link através do poder da audição, tá? No quarto lobo que a gente vai falar, gente, é o lobo occipital, que é esse que fica no posterior, tá? Na base posterior. Ele é o menor dos lobos, é o menorzinho, e ele é responsável por processar e perceber as imagens. Ele é o que faz diretamente essa ligação entre as imagens e o processo do teu cérebro. Apesar de ser o menor, é um lobo muito importante, porque é ele que faz a conexão direta com o que você está vendo, com a sua formação de signos frente àquela imagem. O que uma imagem pode representar, esse processo de formação do cérebro de vocês, ele, como eu já expliquei para vocês, ele é todo agrupado, todos convergem. Alguns têm funções mais significativas para alguns pressupostos do que outros. E esse lobo occipital, justamente ele vai fazer esse processo com as imagens visuais, certo? Além dessa divisão por lobos, gente, a gente vai ter uma divisão no cérebro através dos hemisférios, tá? Os hemisférios, justamente, como vocês podem ver na imagem, é porque o cérebro é dividido entre duas metades. Cada metade dessa é chamada de hemisfério, tá? O interessante é que vocês devem se atentar que um hemisfério ele sempre vai comandar de maneira trocada. Como assim, Hugo? A metade esquerda do teu cérebro, a base esquerda do hemisfério esquerdo, no caso, ele vai comandar as ordens dos teus movimentos do lado direito. E o teu hemisfério da parte direita, ele vai comandar os teus movimentos do lado esquerdo. Então, quando a gente fala de variações físicas por questões neurais, lembre-se sempre de pensar de uma maneira trocada. Meu aluno ele apresentou acidente vascular cerebral, ele apresentou uma espasticidade do lado direito do corpo. Se é do lado direito, gente, esse dano foi aonde? Foi do lado esquerdo, maior do lado esquerdo, porque é trocado. Por exemplo, se o teu hemisfério dominante no teu cérebro for o do lado direito, então provavelmente tu vai ser uma pessoa canhota. Compreendem? E esses lobos, eles têm algumas definições de maior desenvolvimento no ser humano, dependendo de como ele é estimulado, né? Por exemplo, o lado direito, a neurociência fala que é um lado mais responsável pela consciência artística, pela criatividade, pela intuição, pelos pensamentos holísticos, essa consciência musical. É um lado mais artístico, vamos dizer assim, um lado que vai lidar mais com as questões ligadas ao processo criativo, tá? Já o teu lado esquerdo, para quem tem esse lado mais desenvolvido, já vai ser um lado mais analítico. Ele tem a ver justamente com pensamento analítico, ele tem a ver com raciocínio, ele tem a ver com desenvolvimento de linguagem, lógica, desenvolvimento de estatística, maior facilidade com habilidade com números, com a matemática, com desenvolvimento de cálculos, com raciocínio lógico. Essa base mais lógica, analítica, ela é do lado esquerdo do teu cérebro. Pensa aí rapidinho, meu querido aluno. Tu é mais inclinado para qual das duas áreas? Humanas, exatas? Já pode estar começando a fazer a comparação entre o desenvolvimento dos teus hemisférios. Certo? Mediante a isso, gente, deu para entender basicamente quais são a anatomia básica do cérebro, né? A gente vai falar muito mais ainda durante o curso. Mas esse é o conceito básico da anatomia do cérebro de vocês. E agora a gente passa para o próximo slide. Uma das questões que eu tento sempre trazer para os meus alunos é porque há uma confusão muito grande
justamente porque a própria medicina não faz questão de salientar isso, de solucionar isso. Há uma diferença grande, gente, entre cérebro e encéfalo. Por isso que, apesar do nome estar correto, se usa o termo acidente vascular cerebral, eu sou da corrente que defende que o acidente vascular ele nunca é só cerebral. Ele sempre é maior do que isso. Ele é um acidente vascular encefálico, porque nós temos uma base que é chamada de encéfalo. E o que corresponde a esse encéfalo? Esse encéfalo é dividido em 3 partes, tá, gente? Sendo a parte principal o cérebro, como eu já bem discuti com vocês sobre todas as suas funções. O cérebro ele vai ser o de maior tamanho, tá? Vai ter todas aquelas habilidades que eu já discuti com vocês sobre a questão dos sensoriais, resolução de problemas, pensamentos analíticos, sentimentos, controle de movimentação, e etc, etc, etc. Mas ele possui alguns irmãozinhos ali que têm importâncias significativas e nem sempre são tão lembrados assim. Nós temos aí o cerebelo, tá, gente? E o tronco cerebral. Isso é a maior prova daquele ditado que, às vezes, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Porque esses dois sistemas, eles são responsáveis por simplificar cada segundo da tua vida para te manter vivo. Se não fosse por ele, você não conseguiria fazer uma série de coisas que o teu cérebro não teria como dar conta sozinho. Como assim, Hugo? Por exemplo, o cerebelo ele se encontra na parte de trás da tua cabeça, abaixo do cérebro, como vocês podem ver na imagem que está aí do slide. Ele controla toda a tua coordenação motora e teu equilíbrio. Tu já imaginou se o teu cérebro, além de todas as atividades, ele tivesse que se manter constantemente tendo que balancear o teu equilíbrio? Que se ele tivesse que estar executando todas as atividades e tivesse ainda que te manter, se tu não tivesse a atuação do cerebelo, você estaria constantemente caindo em desequilíbrio. Você estaria constantemente com um sentimento de embriaguez, tendo tudo muito confuso e caindo. Então o cerebelo ele tem uma atuação primordial, tá, gente? O tronco cerebral, ele se encontra embaixo do cérebro, tá? Na frente do cerebelo. Ele liga o cérebro justamente à medula espinhal, tá? E ele controla funções involuntárias do corpo, como respiração, digestão, pressão arterial, ritmo cardíaco, etc, etc, etc. Ele vai conectar justamente essas estruturas subcorticais com o que chamamos de medula espinhal. Como assim, Hugo? Para ficar mais claro para vocês. O ato de respirar, o ato de digerir um alimento, o ritmo do coração de vocês, não é um ato que vocês conseguem controlar livre e espontaneamente. Você não consegue chegar e dizer assim, não vou digerir o alimento aqui, não digere o alimento. Não, você não tem como. Não vai haver digestão. São questões involuntárias. O teu cérebro não precisa estar a todo momento comandando o teu corpo, implicando para que ele respire, para que o coração bata, etc, etc. Isso é feito de uma maneira automatizada, né? Pelo teu tronco cerebral, tá? Esse tronco cerebral ele vai se conectar com o teu corpo através dos nervos cranianos, tá? Que vai facilitar justamente esse poder de comunicação, que é do cérebro, da medula, tá? E do cerebelo e do tronco encefálico. O que vocês têm que entender é que, por exemplo, quando essas informações elas deixam de serem reproduzidas, por exemplo, pela medula espinhal, isso pode acarretar em danos severos à pessoa de uma forma permanente. Como assim, Hugo? Dá um exemplo para vocês. Quando uma pessoa ela sofre um acidente, ao que a gente chama dentro dessa comunicação de tubo neural. Quando a pessoa sofre um acidente ao qual passa todas essas informações,
onde tem todo esse processo de comunicação entre o cérebro, etc, etc. Se você houver uma ruptura nessa base de nervos cranianos, etc., uma ruptura, né, numa parte muito alta, onde não possa mais haver a comunicação, você perde, por exemplo, a parte motora de tudo que for abaixo da zona afetada. É por isso que uma pessoa que sofre um acidente, que tem quanto mais alto é o dano na base da espinha, na base da coluna, na base do tubo neural, maior vai ser o dano causado. Então, todo esse sistema de informação, ele é muito importante para o corpo humano. Ele é de uma suma importância para o corpo humano. A hora que vocês entendem basicamente isso, vamos começar você já tem um entendimento muito bom agora sobre a questão anatômica do cérebro, você já entende que as suas funções são divididas, vocês já entendem a necessidade de cada parte, o funcionamento de cada parte. A gente ainda vai entrar nas funções cognitivas no nosso curso. Eu queria que vocês aprendessem a diferenciar justamente a profissão de vocês. Do que a neurociência pode estar auxiliando. Por exemplo, gente, a diferenciação a neuropsicologia, ela é uma junção dos estudos neurocientíficos com os estudos psicológicos. A neuropsicologia, ela é uma especialização do curso de psicologia, tá? Ela trabalha com instrumentos padronizados, ou seja, instrumentos que são de uso exclusivo da ciência em questão. Elas visam sempre fazer avaliações neuropsicológicas sobre as habilidades cognitivas dessa pessoa, atenção, raciocínio, linguagem, percepção, abstração, memória, e visa avaliar justamente esse processamento dessas informações. Isso é a neuropsicologia, tá? Ela atua em que ramo? Ela atua no processo de diagnóstico, no processo de identificação de danos ou diminuição de funções específicas, na identificação de mudanças comportamentais por fatores cognitivos, tudo isso com aspectos do funcionamento do cérebro. Então, onde você pode saber como está o nível de atenção sustentada, como está a memória a longo prazo, etc, etc. A neuropsicologia, ela trabalha não unicamente, mas basicamente com essa base de testagem, tá, gente? A neuropsicopedagogia, ela faz uso de testes também, mas são testes não privativos. O que são testes não privativos? São aqueles testes que não são privativos da ciência e da psicologia, que podem ser usados por outras profissões. Esses testes, eles vão ser, na área da neuropsicopedagogia, eles vão servir justamente para poder mapear, intervir com um indivíduo que esteja sofrendo com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Essa dificuldade pode ser ocasionada por questões de transtornos, síndromes, ou mesmo prejuízos escolares por outros fatores, desde questões psicológicas a sociais. Então, a neuropsicopedagogia é um nome complicado, meu Deus do céu. A neuropsicopedagogia vem justamente para estar avaliando esse ponto. O seu ramo de atuação, gente, é diretamente na avaliação, tá? E na intervenção com a criança, com o jovem, com o adulto, e também no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Na psicopedagogia, gente, a neuropsicopedagogia, desculpa, eu esqueci de falar para vocês, ela tem base na neurociência, na psicologia e na pedagogia. Ela faz uso dos 3 estudos, as 3 ciências como base. Na psicologia, na psicopedagogia, há uma junção entre a psicologia e a pedagogia. Aí já estamos falando de uma profissão que faz uso de instrumentos particulares, o psicopedagogo faz uso de instrumentos particulares e de recursos próprios da sua profissão para a compreensão do processo de aprendizagem. E quais pontos são cabíveis de intervenção ou não. Esse é o instrumento de avaliação. Desde de questões ligadas ao processo de observação até o entendimento do processo de ensino normal e do processo de ensino que está fora da tipia. O que é tipia? Dentro da normalidade. Tá? O seu ramo de atuação é em toda a área da educação, em área da saúde, no processo de aprendizagem, em qualquer campo que envolva. Esse processo de aprendizagem pode estar englobado em vários campos, em vários contextos, tá? E, basicamente, a diferença entre os 3 é basicamente essa que eu expliquei para vocês. A semelhança que todos os 3 possuem é que todos são multiprofissionais. São multiprofissionais
interprofissionais, são multiprofissionais e transdisciplinares, desculpa, gente. Justamente, eles mexem com várias partes do desenvolvimento humano e do processo de ensino para identificar acometimentos e dificuldades. Todos três, eles vão fazer uso do entendimento, uns mais, outros menos, da neurociência, tá, gente? Do entendimento do processo neural, que é o que estamos estudando hoje. Então, vocês já começam a entender a diferença básica entre as profissões, já sabem como é o funcionamento do cérebro, e agora nós vamos passar para o próximo slide. Todo processo de aprendizagem, gente, ele precisa ser significativo, tá? O que acontece? Aquilo que o teu cérebro, como eu expliquei para vocês, ele é um órgão primordial. Para que haja um processo de aprendizagem significativa, para que haja um processo de aprendizagem, na verdade, desculpa, é preciso que ele entenda que aquilo tem uma significância, que aquilo tem uma real necessidade. Se ele não identificar uma real necessidade, por mais boba que possa parecer, ele acaba fazendo o descarte naturalmente daquela informação. Então, quando a gente vai se preocupar com o processo de ensino do aluno, quando a gente vai se preocupar com o processo de reabilitação desse aluno, através de práticas pedagógicas, através de intervenções de estímulos, nós temos que entender primordialmente, se eu pudesse colocar uma coisa na cabeça de vocês hoje, seria isso, que todo processo de aprendizagem precisa ter significado, gente. Todo processo de aprendizagem precisa de significância. O cérebro precisa entender a importância daquela informação, certo? O segundo ponto que a gente vai, antes da gente entrar nas funções cognitivas, é entender que o processo de aprender, ele envolve, primeiramente, como seu primeiro ponto, a atenção. Sem o processo de atenção, não será possível um processo pleno de aprendizagem, certo? O processo de atenção, ele é necessário, por menor que seja, para um processo de aprendizagem efetiva. Ok. E esse processo de atenção, ele, principalmente quando eles vem de uma exigência mais complexa, de uma temporização maior, ele precisa da ativação de vários circuitos neurais específicos. O processo de aprendizagem e o processo de atenção, eles dependem de várias ativações de circuitos neurais. E essas ativações vão ser necessárias para que haja todo o processo de assimilação, aquisição e armazenamento da informação. Nós vamos estudar, a partir de agora, as funções cognitivas. Ok.